18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vocês sempre na sintonia certa. Boa noite, equipe. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Lembrando aí os nossos queridos ouvintes, hein? Tá valendo a sua participação. Nosso WhatsApp tá à sua disposição. Mande aí o seu alô, o seu toque, o seu recado para nós. Até às 7 da noite nós estamos aqui esperando o seu contato e a sua audiência. O nosso WhatsApp é o 994887592, Karime. Manda um zap pra gente. Queremos ouvir a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. E hoje, fala pra mim como é que está o ar onde você mora. Tá bom? Tem muita fumaça? Como é que você tá se virando com essa fumaceira toda aqui em Manaus? Manda um zap pra gente. Participe. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Debaixo de fumaça, Manaus registra a pior qualidade do ar do mundo. As unidades de saúde já estão lotadas de pessoas com problemas respiratórios. Falta de bombeiros em Careiro da Várzea. Os próprios moradores tentam apagar os incêndios. Só nos primeiros dias de outubro, o Amazonas registrou mais de 9.000 focos de queimadas. Hora 6:03, valeu mais uma vez pra você na sintonia certa. Boa noite, vamos juntos até às 7 da noite, tá combinado, hein? Os destaques do dia pra você até às 7. Mais uma edição do 18 horas no ar aqui no Melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Estamos no ar mais uma vez. 18 horas. Quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, e Manaus, pelo segundo dia consecutivo, é a segunda cidade mais poluída do planeta. Uma cidade no meio da floresta amazônica. Isso é inacreditável. Estamos respirando um ar tóxico, poluído, insalubre, inapropriado para o ser humano. Um ar que adoece e mata. Carlão, estamos sufocando, essa é a realidade. Estou vendo aqui os dados atualizados que Manaus registrou hoje, ao longo do dia, a pior qualidade do ar do mundo, tá? De acordo com o monitoramento da plataforma World Air Pollution. O ar da cidade foi considerado perigoso, com graves danos para a saúde. A fumaça das queimadas é tóxica, gente, cheia de partículas minúsculas aí de sulfatos, nitratos, amônia, enfim, vários poluentes que são nocivos à saúde. Agora imagina, se para uma pessoa sem problemas de saúde já é péssimo respirar esse ar, imagina para quem tem problemas respiratórios, quem tem problemas aí pulmonares, para as crianças e para os idosos, gente. É criminoso. Essa é uma situação, Karime, que não é apenas em uma área específica, é em toda a cidade, ou seja, não tem para onde você correr. Qualquer lugar de Manaus que você for está enfumaçado. E também no interior, o interior está mais grave. Em Altazes, município que concentra a maior quantidade de focos de queimada. O ar está ainda pior, bem pior. Se medirem a qualidade do ar de Altazes, certamente vão constatar que aquele município tem hoje o ar mais poluído do planeta. Todos estamos sofrendo, Carlão, com os efeitos dessa fumaça. São crianças, idosos, jovens com dificuldades para respirar e alguns com nariz sangrando. As unidades de saúde e hospitais estão lotados com pessoas de todas as idades afetadas por esse ar sufocante. Não temos a quem apelar. Nossas autoridades ignoram a gravidade desse problema. Falam discursos, vamos ver, vamos planejar, só que, de fato, mesmo a ação a gente não vê. A gente vê texto bonito nas redes sociais e fica por aí mesmo. O problema é urgente, precisa de ação na rua, de união. Mas o que a gente vê são apenas retóricas, discursos bonitos, postagens com fotos impactantes e nada de ação concreta, de ação efetiva. Enquanto isso, Karime, a floresta continua pegando fogo, na maioria dos casos, inclusive por atos criminosos. Nossas autoridades estão omissas, como você falou. E não foi por falta de aviso, é lógico. Tudo está acontecendo e já foi previsto lá atrás, há algum tempo. E não fizeram nada. O Amazonas não tem uma equipe de brigadista para combater incêndio num quintal de uma casa, por exemplo. Imagina na floresta das dimensões que temos. Não tem
Queremos um governo sério aí que pense nas pessoas, é o que nós estamos vendo. Só pensam nas negociatas, nos grandes contratos aí que inclusive são suspeitos e o povo que se lasca. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos sentindo na pele. É o que a gente vê, Carlão, porque aviso não faltou. Aqui nos 18 horas nós falamos com antecedência a respeito desse desastre que seria esse ano da seca e da estiagem severa. E nada foi feito, não se programou, não se planejou para evitar o pior que nós estamos enfrentando agora. Nesse momento de sufoco que estamos passando aqui, o que deveria ter? Deveríamos ter uma força-tarefa de verdade, tá? Presidente da República, governador do estado, prefeito inclusive dos municípios, reunidos num gabinete de crise, não programando festas com cachês de milhões para artistas, não. Deveriam estar falando sobre crise, tomando decisões, executando ações para diminuir essas queimadas. Um só comando, uma só frente de enfrentamento. O que temos hoje é o quê? É o contrário disso, é uma inércia, uma omissão. Precisamos de tecnologia para provocar chuvas artificiais. A gente precisa pedir ajuda internacional, gente. Essa tecnologia já existe. Precisamos aumentar o número de brigadistas, de pessoas ali enfrentando fogo, na linha de frente. Precisamos, sobretudo, de uma ação coordenada para enfrentar esses focos de queimada, para que o Amazonas possa voltar, pelo menos, a respirar. Todas as ações colocadas em prática até o momento são ineficazes. Nossas crianças, nossos idosos estão morrendo aí aos poucos com esse ar poluído, porque realmente faz mal, é um ar tóxico. Mal saímos da pandemia em que centenas e centenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio, por falta de ventiladores mecânicos, por falta de atendimento médico. Agora nós estamos enfrentando uma nova crise e o governador é o mesmo, continua sendo o governador Wilson Lima. Ele foi incompetente na pandemia de Covid e agora é mais uma vez incompetente, para dizer o mínimo, nessa crise de queimadas que são constantes e continuam. São 31 municípios queimando, ele vem com essas justificativas pífias, ações, inclusive ações sem sentidos, né? Parece que a gente está enxugando gelo, né? Tá correndo da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, sem um planejamento. Deveria já ter tudo planejado, já deveriam ter ações coordenadas planejadas, porque a informação tinham antes. Assim como você falou, Carlão, assim como aconteceu na Covid. Tinham informações de especialistas antes, mas não agiu, não se planejou e ao enfrentamento da Covid, a Covid foi esse desastre, foram essas cenas horrorosas que nós vivemos na Covid. A gente está vendo se repetir por completa falta de planejamento, de ação e de gestão. O Corpo de Bombeiros do Amazonas, da gestão de Wilson Lima, não existe. Temos aí os aprovados no concurso de 2019 que poderiam estar ajudando no combate às queimadas e que não são convocados, ninguém sabe o porquê. Essas pessoas já deveriam ter sido convocadas, as pessoas já deveriam estar aí na linha de frente apagando os incêndios. Bom, o governador fez o concurso, obviamente, para ganhar a eleição e depois de eleito, agora ignora todos os aprovados. O Corpo de Bombeiros foi sucateado, assim como a saúde, como a segurança. E por que não convoca de novo os aprovados no concurso de 2019? Por quê? O Wilson Lima está se lixando, ao que parece, para o povo, para toda essa situação que estamos enfrentando em todo o estado, principalmente com esse ar tóxico, que agora é o pior problema que nós estamos enfrentando. Assim como se lixou, como você falou, para as pessoas que morreram por falta de ar durante a pandemia de Covid-19, com a falta de oxigênio. Quando as pessoas morriam asfixiadas, ele e a equipe estavam comprando o quê? Equipamentos que não eram apropriados para a Covid, BiPAP, aparelhos para combater a apneia, como se fossem ventiladores pulmonares, e isso, é claro, a preços superfaturados. Vale lembrar que a Polícia Federal foi 4 vezes na casa dele. O Wilson Lima hoje é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de, entre outros crimes, de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública no momento mais crítico da pandemia do Amazonas. É realmente uma situação inadmissível e que a população fique entregue aí à própria sorte, sufocada por fumaça tóxica todos os dias, enquanto temos um presidente, olha só, omisso, um governador inoperante e vários prefeitos também omissos.
a essa crise ambiental e uma crise de saúde pública. O Amazonas pede sim socorro, porque nossas autoridades não estão fazendo nada. Então, estamos pedindo socorro, estamos abandonados, precisamos de ajuda, estamos esquecidos, respirando aí o segundo pior ar do mundo no meio da floresta amazônica. E nossas autoridades estão aí fingindo, né, pelo menos é o que parece, porque não está tendo resultado, que estão trabalhando. E a Procuradoria-Geral da República vai analisar um pedido de intervenção federal no estado do Amazonas, que tem sofrido com a forte estiagem, que registrou aí quase 7.000 focos de queimadas em setembro. A solicitação foi feita pela Defensoria Pública do Estado, que alerta para uma nova crise de oxigênio. Atenção, o que estamos passando agora vai ter consequência lá na frente. O órgão afirma que a medida é necessária devido à ausência de ações estruturantes por parte do governador Wilson Lima. Olha só, no texto, a Defensoria Pública justifica o pedido de intervenção afirmando que há uma grave incapacidade do estado do Amazonas em lidar com a questão tão séria. O agir do estado não tem sido minimamente suficiente para impedir as gigantescas queimadas que ocorram, argumentam a Defensoria. O texto também destaca que as ondas de fumaça têm prejudicado a qualidade do ar aqui em Manaus, multiplicando os problemas respiratórios e aumentando a busca por medicamentos antialérgicos e máscaras de proteção. E diz mais que a capacidade administrativa do estado tem se mostrado cosmética e absolutamente ineficiente. E segue afirmando que, se continuar desta maneira, uma grande parte da Amazônia vai desaparecer esse ano. Se a Procuradoria-Geral da República decidir atender ao pedido, deve solicitar a intervenção federal ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que estariam em jogo princípios constitucionais como o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado. 6h13. 18 horas. Bom, gente, o fato é que Manaus amanheceu hoje pelo segundo dia consecutivo com muita fumaça tóxica, com a pior qualidade do ar do mundo, segundo a World Air Pollution, que monitora a poluição atmosférica do mundo. Com dados oficiais de 130 países, o ar de Manaus foi considerado perigoso, com graves danos à saúde da população. Por conta disso, a Maratona Internacional Manaus 2023 foi adiada. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Por 2 dias seguidos, o ar de Manaus é considerado perigoso para a saúde da população. Isso significa que sair de casa sem máscara pode ser prejudicial à saúde, com problemas até de falta de ar, tosse, sangramento no nariz, ardume nos olhos, entre outros. E quem diz isso é o maior sistema de monitoração da poluição atmosférica do mundo, que diariamente coleta dados do ar de 130 países. Pelo segundo dia seguido, Manaus é considerada a segunda cidade do mundo com o ar mais poluído por causa da fumaça das queimadas. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que a capital está sendo penalizada por fumaça vinda de outros municípios e que os agricultores familiares daqui foram sensibilizados a trabalharem a agricultura sem queimada. Segundo Davi Almeida, a Associação Amazonense de Municípios vai entrar com pedido de recursos do Fundo da Amazônia para implementar a agricultura familiar sem queimada em todo o estado. Ainda conforme o prefeito Davi Almeida, por causa da poluição do ar, a Maratona Internacional Manaus 2023, que estava marcada para esse domingo, dia 15, como parte das comemorações de aniversário da capital, teve de ser adiada. E nós temos atletas de 20 países que vinham correr a maratona. Nós não estamos cancelando a maratona, nós vamos adiá-la, uma data muito provavelmente no início do mês de dezembro. Já o governador Wilson Lima disse que o Amazonas está pagando por um problema que não foi ele que causou. Porque o estado do Amazonas e o Brasil não são os maiores poluidores do mundo. Nós estamos pagando um preço por conta da poluição de países ricos, que muitas vezes tentam colocar essa conta e colocar o estado do Amazonas e a Amazônia no banco dos réus. Ontem, o ar de Manaus era considerado péssimo pelo aplicativo Selva da UEA. Hoje, a cidade amanheceu ainda mais coberta de fumaça do que ontem. Imagens de satélites mostram que a fumaça vem do Baixo Amazonas, do Pará e principalmente de Autazes. Somente ontem foram registrados 108 focos de incêndios em Autazes. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e também por causa da fumaça e de todo esse período ruim que estamos vivendo aqui em Manaus, a feirinha do Tururi e o Boi Manaus, que seriam realizados entre os dias 13 e 23 agora deste mês, também foram adiados para um período em que a cidade não esteja mais sofrendo com essa fumaça. 13 e 23 está muito em cima, realmente. Eu acho, Karine? né, Carlão? E os festejos dos 354 anos de Manaus serão comemorados no dia 24, com a entrega da primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes, com os shows das atrações nacionais Thierry e Joelma e os artistas locais Guto Lima e Wanda Guedes, que acontecerão no novo espaço de lazer da cidade, situada entre as zonas norte e leste da capital amazonense. Mix. E em setembro e nesses primeiros 10 dias de outubro, o Amazonas registrou mais de 9.000 focos de queimadas. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente. Ela tem mais informações sobre essa onda de queimadas aqui no estado. Muito boa noite, Nathalie. Então, esse mês está sendo o pior outubro dos últimos 25 anos, é isso, Nathalie? Boa noite, conta pra gente. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite, ouvintes. É isso mesmo, Karine. O Amazonas tem hoje o pior mês de outubro de queimadas dos últimos 25 anos. Esses dados, eles foram divulgados aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Pra gente entender um pouco melhor esse cenário, Karine, desde o mês de setembro, quando o estado decretou emergência ambiental aí por conta do avanço das queimadas, né, por conta de toda essa crise climática, somando aí os meses de setembro e outubro, são mais de 9.000 focos de calor só nesses 2 meses, só nesse período. Em números exatos, até essa quarta-feira, o nosso estado contabiliza aí mais de 2.704 focos de calor só agora em outubro. Esse número, inclusive, pode duplicar se o ritmo de incêndios aí continuar acelerado, como a gente tem visto aí nos últimos dias, né, Karine? São números bastante preocupantes. Isso porque o recorde até então era do ano de 2009, quando a gente chegou a registrar cerca de 2.409 focos de queimadas. Nos últimos 25 anos, esses números variaram aí de 82 a 2.000 focos de calor durante o mês. Mas a gente viu aí que só agora em outubro já foram mais de 2.704. É uma situação preocupante, Karine. Muito, muito alarmante. A qualidade do ar vai piorando e a gente vai vendo que não tem gente para trabalhar, não tem pessoas efetivas ali na linha de frente para apagar tanto incêndio. De novo, são mais de 5.000 aprovados no último concurso do Corpo de Bombeiros e ninguém é chamado até agora. Então, Karine, pois é, diante dessa situação, mesmo assim, né, apesar de tudo isso, de todos esses prejuízos, a gente pode dizer assim, porque afinal de contas a gente tem vivendo aí a gente está vivenciando hoje a maior crise climática, com todos esses dados assustadores de queimadas em outubro e setembro, ainda disparam aí os focos de registros de calor aqui em 2023. Foram quase 7.000, já consolidando aí um total que ultrapassa mais de 17.500 focos de calor em 2023. Dos 10 municípios que mais queimaram aqui na Amazônia Legal, Karine, durante esse mês de outubro, mais da metade deles são aqui do Amazonas. Entre eles estão Lábrea, que lidera aí o ranking com mais de 344 focos de calor. Aparece também Boca do Acre, Novo Aripuanã, Altazes, que é hoje, né, que atualmente lidera aí o número de queimadas aqui no estado. Inclusive as autoridades, né, têm alertado que toda essa fumaça que vem encobrindo o céu da nossa cidade seria proveniente aí das queimadas em Altazes, que, né, desde a terça-feira ficou mais densa aqui na cidade. Os especialistas acreditam que realmente essa fumaça venha de Altazes e também do Careiro. A situação, inclusive, levou universidades aqui da capital a suspenderem as atividades de forma presencial. A Prefeitura de Manaus também, né, fez aí que a cidade está em alerta, né, por conta de toda essa situação. E com esse fenômeno, uma plataforma internacional que monitora aí a qualidade do ar em todas as cidades, colocou a nossa capital como no primeiro lugar das cidades do planeta em poluição do ar por conta do nível de fumaça. E toda essa situação pode trazer aí vários riscos para nossa saúde, como destaca o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Vamos conferir.
assunto precisa do ponto de vista social, econômico, ambiental, sanitário e cultural, visto que ele tem gerado enormes problemas, não apenas ao meio ambiente, mas também à saúde de populações humanas. Nós temos visto pessoas, inclusive, há algumas semanas, há alguns dias, apresentando sintomas, sinais de ardência nos olhos, no nariz, muitas vezes acompanhado de ressecamento e de um sangramento decorrente desse clima seco e poluído que nós estamos experimentando aqui no Amazonas, né? Então nós temos, além desses problemas de dor e ardência na garganta, muitas vezes evoluindo para quadros inflamatórios. Nós temos pessoas, inclusive, com comorbidades, como as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que sofrem mais do que as pessoas que não têm essas comorbidades, as pessoas com asma, por exemplo, as pessoas com bronquite, são pessoas mais vulneráveis, né, a sentirem os efeitos diretos dessa que pode ser uma das piores crises de contaminação ambiental por fumaça na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jezinho Orellana, que inclusive voltou a recomendar, diante desse cenário aí, já que nós estamos respirando o pior ar do mundo, a volta aí do uso de máscaras, né? Não tem como fugir, Karime, né? A gente tem realmente vivenciado dias difíceis. E segundo o monitoramento de vigilância ambiental do aplicativo Selva, há bairros que se encontram hoje com níveis 3 vezes pior do que o índice de referência apontado como péssimo para a qualidade do ar. Os bairros da Zona Sul aqui de Manaus, como Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Vila Buriti, por exemplo, chegaram a níveis de 497,4 micropartículas de poluição. Mesmo que tenha chovido aí por mais de 10 minutos na manhã de hoje, a gente percebe que agora, mesmo com a chegada da noite, ar tá pesado. O ar continua pesado, o céu permanece nublado e, é claro, a gente não consegue mais enxergar o céu limpo que nós tínhamos aqui na nossa Amazônia, né, Karime? Só pra gente ter uma noção de comparação, dessa medição de 0 a 25 é que é ok, que seria um ar ok, já chegou a mais de 1.000 aqui em alguns bairros aqui de Manaus, não é? Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Obrigada, tchau, tchau, daqui a pouco eu volto, hein? Valeu, Nathalie, 6h23. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando sobre essa crise ambiental e de saúde pública que deixou Manaus como a cidade mais poluída do mundo, com essa onda de fumaça tóxica que envolve a cidade, que está envolvendo a cidade nos últimos 2 dias. Vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Medicina e pneumologista, o Dr. Edson Andrade. Muito boa noite, doutor. Obrigada pela sua participação, por nos atender aqui no programa 18 horas. Então, doutor, quais são os riscos de se respirar esse ar tão tóxico para a saúde, doutor? Bom, efetivamente nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil do ponto de vista de qualidade do ar que nós respiramos. Existem problemas imediatos, né? E existe problema a médio e longo prazo, obviamente, se essa situação perdurar por muito tempo. Mas de ainda nós estamos respirando um ar de péssima qualidade. E um ar que tem na sua composição, aqui o que nós respiramos, tem uma quantidade muito grande de particulados e também de substâncias outras decorrentes dessa queimada que fazem mal para as nossas vias aéreas, né? Então é um momento muito triste, porque todos nós estamos expostos a isso e as crianças sofrem bastante com isso, os idosos, os pacientes que têm já problemas respiratórios crônicos, como os asmáticos, os pacientes com enfisema, bronquite crônica, todos esses sofrem ainda muito mais. É um momento de grande preocupação, realmente, para todos nós. Professor, o que tem nessa fumaça aí que faz tanto mal? Ela é carregada de várias, né, substâncias aí. Porque assim, de saída nós temos uma quantidade muito grande de particulado orgânico, né? Porque isso aqui é oriundo da própria queimada.
Então, essa quantidade de particulado orgânico, eles são extremamente irritativos. A médio e longo prazo pode causar danos pulmonares importantes. Isso a gente já sabe, com uma experiência muito grande, por aquelas pessoas que trabalham com fogão a lenha, e eles têm uma capacidade de desenvolver essas pessoas enfisema pulmonar, DPOC. É claro que não vão ser em 2 dias que isso vai acontecer. Sucede, porém, que esses particulados, eles causam irritação. Nós temos também uma concentração grande de dióxido de nitrogênio no ar, monóxido de carbono, uma quantidade muito grande de CO2 também, de dióxido de carbono, tudo isso assim que não serve para uma respiração boa, né? Eles são irritativos das vias aéreas, prejudicam os pulmões, né? E causam um tremendo desconforto nas pessoas. Certo, doutor. O senhor já tem percebido queixas de pacientes nos consultórios reclamando a respeito dos efeitos dessa fumaça? Todos os médicos que têm atividade em consultório, não apenas pneumologistas, né? Todos estão verificando um aumento de aporte de pessoas se sentindo mal. Os pronto-socorros estão com essa demanda aumentada tranquilamente, né? É claro que assim, nos nossos consultórios específicos, especialidade, isso aumentou, né? E a preocupação é muito grande. Nós estamos hoje distribuindo uma carta, eu fiz um pequeno vídeo em nome da sociedade, fazendo alguns alertas. Nós estamos distribuindo hoje para a população umas orientações básicas para que a gente procure minimizar esse tipo de agressão que está em curso, né, na nossa cidade. Agora, com certeza, e vai aumentar mais, sabe, e vai aumentar mais a demanda, por causa que essa exposição está se mantendo, né? Nós já vimos há alguns dias, mas nos últimos 3 dias na cidade de Manaus, o negócio é impressionante. Professor, o senhor tem ideia de já ter passado por isso, por uma situação desta aqui na cidade, doutor? Não, com certeza não. Eu sou de Manaus, a minha família é de Manaus, minha família é do interior do estado, né? Eu nunca vi isso acontecer. É claro que sempre teve. No passado até existia um costume na cidade de Manaus de se queimar nesse período de verão, fazer limpeza de quintal, fazer queima de folhas, essas coisas, mas o que nós estamos observando hoje é uma dimensão muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu estava ainda há pouco, eu tenho o meu genro, ele trabalha com navegação, e ele está indo navio para Guari. Eles não conseguem, mal conseguem ver a margem do Rio Solimões. De tanta fumaça, a visibilidade, a gente sabe. Sim. Eu fico imaginando, isso aí é navio grande, é navio que tem todos os níveis de segurança. Imagina você a dificuldade e o risco que está sendo a navegação nesses rios nossos. Os rios são as nossas vias preferenciais. Então, imaginem só, seca, bancos de areia e visibilidade zero. Fumaça total. O que você falou de uma... Isso é tragédia anunciada. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Sim, urgente. Professor, o senhor falou aí que lançou uma cartilha, uma espécie de cartilha com as dicas aí. Quais são essas dicas para amenizar esse ar tóxico aí? Olha, é mais ou menos aquilo que eu gravei no nosso vídeo, né? O que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, assim, vamos evitar atividades ao ar livre. Se possível, vamos evitar. É claro que a vida continua, a vida precisa ter seu curso. Então, se eu vou sair, eu tenho que usar máscara. Eu tenho que tentar fazer um pouco de obstáculos a esses particulados. Essa aqui está em suspensão aí. O que causa essa perda de visibilidade. São partículas, não são tão pequenas, elas conseguem ser retidas pelas máscaras. Então, isso aí já ajuda. Qual é a máscara? Qualquer máscara que ajuste bem no rosto, fechado direitinho, que dê uma proteção que a pessoa respire através daquele obstáculo. Então isso já ajuda. Segunda coisa é que esse tipo de agressão às vias aéreas, como se associa a uma desidratação decorrente dessa gravidade, que é gravidade do calor que nós estamos vivendo, 40 graus aí à sombra, né? Você leva a uma desidratação. Então, vejam só, uma mucosa desidratada, eu estou falando da mucosa das vias aéreas, aí vai do nariz até lá dentro
dos bronquíolos, né, ela se torna uma mucosa mais susceptível a processos agressivos. E o processo agressivo está no ar que nós respiramos. Então, nós precisamos hidratar bem, né? Tentar, se você tem problemas de vias aéreas, se tem rinite, né, fazer uso de solução fisiológica no nariz para hidratar. Então, isso são coisas importantes que tem que fazer. Aquelas pessoas que tomam já remédio, né, que estão, os asmáticos, pelo amor de Deus, não suspendem nenhuma hipótese as medicações que estão em curso, porque essas pessoas precisam ainda mais de proteção, não precisam aumentar a dose, só precisam de mais proteção porque a agressão está contínua aí no ar. Né? Então, são orientações que são importantes para que a gente evite os danos. Isso vale também, foge um pouquinho na nossa área, mas é também real. Usar, se for o caso, se tiver com os olhos secos, porque isso irrita os olhos também, né? Então, pingar colírio para fazer a limpeza dos olhos, colírio simples, não precisa usar com nenhuma outra substância, apenas para hidratação também dos olhos. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Então, resumindo assim, se você consegue ficar num ambiente fechado, filhos, proteja as suas crianças. Evite sair. Nada de fazer exercício físico. Esqueçam isso aí. Né? Esse pessoal que gosta de correr, e é muito bom fazer exercício físico, mas se alguém tiver com alguma programação dessas corridas que tem aí todo fim de semana, pelo amor de Deus, suspende esse negócio. Fique em casa, né? Doutor, e a orientação dele de casa da gente fechar as janelas, fechar as portas, de repente colocar bacia de água para umidificar, toalhas molhadas, a nebulização só com soro fisiológico, isso também ajudaria? Não precisa fazer nebulização, a princípio não precisa fazer nebulização. Você pode, inclusive, causar algum tipo de agressão. Certo. Basta hidratar, colocar sorinho no nariz, soro fisiológico no nariz, beber bastante líquido. Se você tiver um umidificador, coloca o umidificador, toma cuidado para trocar aquela água com frequência, todo dia troca aquela água, limpa direitinho, botar um umidificador, fecha. Eu sei que é muito difícil você trancar uma casa quando você está sem acesso, por exemplo, a ar-condicionado. O ar-condicionado nesse caso ajuda, mas é preciso limpar os filtros, é preferível fazer isso aí, porque o ar que está entrando, ele é um ar É um ar muito tóxico, né, doutor? Infelizmente tem um certo limite do que a gente pode fazer. O que precisa é o governo, certo? O governo, aí eu falo governo municipal, governo estadual, governo federal, certo? Tomar atitudes, porque assim, hoje tem uma paciente que se vê comigo e diz, olha, eu tenho um sítio ali no Manaquiri, as duas pessoas, os dois limítrofes do meu sítio, os caras estão tocando fogo. Estão tocando fogo, fazendo limpeza. Estão nem aí. O Manaquiri não tem um palmo de água lá no lago. Não tem um palmo de água. Tudo seco. E os infelizes irresponsáveis tocando fogo. O vento vem de lá para Manaus. Mas também faz mal lá no Manaquiri. Então a gente sabe onde é que estão tocando fogo. Com relação às crianças, doutor. As crianças, o senhor acha que nesse período elas devem não ir para a escola, por exemplo, ficar em casa? Não necessariamente precisa. Se a criança ficou sintomática, ela fica em casa. Quando ela deve procurar uma unidade de saúde? Ela fica em casa. Se a criança está com queixando, dificuldade respiratória, quem apresenta sintoma deve procurar assistência médica. O sistema de saúde tem condições de atender, tanto municipal quanto estadual. O sistema dá para atender, né? Não deixar as coisas piorarem. Se a criança está sintomática, fica em casa. Leva para assistência médica e fica em casa. A escola não é hospital. Tá certo. Porque aí você corre o risco de agregar esses problemas, outros problemas respiratórios, tipo infecção, o que será muito ruim. Imagina uma criança com uma pneumonia respirando esse ar infeliz que está na cidade de Manaus. Nossa, impossível. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente a respeito desse assunto hoje aqui no 18 Horas. Estamos aqui para ajudar e, dentro do que for possível, orientar a população a enfrentar essa situação muito difícil. Obrigado. Mas que precisa ser superada, com certeza. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite. Bom trabalho. Boa noite.
Conversamos com o professor da Faculdade de Medicina e pneumologista Edson Andrade. Agora 6h35. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2 homens por envolvimento em queimada ilegal em região próxima a Manaus. Carlão, e os presos assumiram que já praticaram o mesmo crime anteriormente, Amole. E acho que ainda foi esse ano, tá? Bom, o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desse assunto. Muito boa noite, André. Então, esses suspeitos foram capturados com motosserras, galões de gasolina e fósforo. André, conta mais pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Isso mesmo, essa prisão ocorreu aí pela Polícia Federal, né? Os suspeitos foram presos por envolvimento em queimadas ilegais lá no município de Iranduba, que fica a 27 quilômetros aqui do sudoeste de Manaus. Segundo a Polícia Federal, os presos assumiram que já praticaram o mesmo crime anteriormente e foram capturados com motosserras, galões de gasolina e fósforos. Os homens foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal e em seguida para a audiência de custódia, onde acontece ali a audiência de custódia, onde eles permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Federal abriu investigação, isso para verificar as causas das queimadas na região metropolitana aqui de Manaus. Essa prisão foi a terceira, né? Uma já havia ocorrido, né, quando o vereador Rodrigo Guedes flagrou ali a situação na noite do dia 5 desse mês, em um local onde possivelmente funcionava uma fábrica incendiária artesanal ali no Tarumã, né, na zona centro-oeste de Manaus. Esses incêndios, muitos deles em áreas agropecuárias, costumam aumentar nessa época do ano devido isso à estação seca da região norte, onde os pequenos produtores eles aproveitam, né, para aumentar o solo para o plantio e para fazer pastos para os bovinos, mas essa prática é considerada crime ambiental pelo IBAMA, né? Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, o Joel Araújo, a fumaça causada por incêndios, essa que está acontecendo aqui na capital amazonense, ela é trazida para Manaus por correntes de ar aí que vem de outros municípios. Inclusive a gente tem um trecho dessa fala do Joel Araújo. Vamos acompanhar. Essa fumaça que recobre a cidade de Manaus está vindo da região metropolitana, particularmente dos municípios de Altazes e Careiro. Nós, como IBAMA, temos 45 brigadistas atuando em um grande incêndio florestal, o maior da região, no município de Careiro, né, na tentativa de colaborar com a diminuição dessa fumaça que está sendo carregada pelas massas de ar da região da região metropolitana para a cidade de Manaus. Então é importante dizer, né, que essa fumaça ela vem dessa região e é provocada em grande parte pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária e que se estende para áreas de vegetação. 18 horas. Choveu aí o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo. Agora vamos falar sobre uma apreensão que a Polícia Militar do Amazonas realizou na madrugada de hoje. Foram 18.450 quilos de carvão ilegal, isso no município de Rio Preto da Eva. Essa foi a segunda apreensão em 3 dias no município, né? Conforme a polícia, desmatar ou atear fogo em área particular ou pública de proteção, retirar, transportar ou guardar madeira e outros produtos de origem vegetal sem autorização do órgão competente é crime ambiental, em sujeitos, né, os seus autores, às penalidades previstas na lei, como prisão. Além de prisão, também tem multa, né? Olha, no momento da abordagem, a carga ilegal era transportada em 3 caminhões e 1 veículo. 3 suspeitos envolvidos, eles foram presos ali em flagrantes, levados a uma delegacia. A Polícia Militar também orienta a população, né, que ao tomar conhecimento de ações criminosas como essas, podem denunciar pelo Disque Denúncia do 181 ou pelo telefone da Polícia Militar do Amazonas 190. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 3 empresas e navios de grande porte que fazem serviço de cabotagem, levando e trazendo mercadorias para Manaus, anunciaram restrição de navegação no Rio Amazonas por conta da seca. Carlão, é claro que isso vai impactar no abastecimento de alimentos para Manaus e componentes para as indústrias.
indústrias. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente e tem mais informações a respeito deste assunto. Então, Nathalie, como é que vai ficar o abastecimento aqui? A gente corre o risco, aliás, de desabastecimento? Então, Karine, infelizmente, né, os desastres e prejuízos da seca, dessa terceira maior da história, que já atinge aqui o nosso estado, estão longe aí de terminar. Isso porque nos últimos dias, pelo menos 3 empresas de transporte de cabotagem emitiram aí um comunicado sobre a restrição de navios no Rio Amazonas. Além da seca, a fumaça tem atrapalhado a navegabilidade nos rios aqui do Amazonas. Entre as empresas que já anunciaram a suspensão, a Aliança Navegação e Logística Limitada, uma das maiores operadoras de cabotagem aqui para Manaus, já suspendeu as operações. Dessa forma, a restrição e a suspensão de tráfego de navios de grande calado vão impedir, Karime, principalmente a entrada de insumos de descarga de produtos acabados para a Zona Franca de Manaus. Isso porque o nível do rio no Foz do Amazonas, na costa do Tabocal, está muito baixo. Com isso, fatalmente aí, né, os produtos que viriam aqui para a indústria aqui do estado do Amazonas podem não chegar ao mercado nacional a tempo aí das vendas, Karime, principalmente das vendas de Black Friday, que acontece já agora no finalzinho de novembro, né? Falta um pouco mais de um mês para isso. E isso pode se estender até mesmo até o Natal. Entre os principais produtos aí que correm o risco de não saírem aqui da nossa cidade estão aí TVs, celulares, ar-condicionados. Para a gente entender melhor essa situação, eu conversei na tarde de hoje com o José Jorge, ele que é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Vamos conferir. A suspensão da entrada de navios no rio com insumos e a própria saída, né, com o produto acabado, ela tem forte impacto na economia do estado, principalmente porque as empresas do polo industrial, neste segundo semestre, é quando tem um maior volume de vendas, principalmente para poder atender a Black Friday e o Natal. Se mantiver essa paralisação, esse impedimento, essa inviabilidade de navegação na região, nós vamos ter um problema muito grande de entrada de insumos, mas principalmente a saída de produtos acabados. E aí a gente tem aí uma preocupação muito grande por conta da paralisação da atividade industrial. Algumas empresas já estão avaliando, inclusive, a concessão de férias coletivas em decorrência da falta de insumo ou do equilíbrio do estoque, tendo a necessidade de paralisação da atividade industrial. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do José Jorge, ele que é presidente da Eletros. Olha aí, infelizmente, né, toda essa crise climática aqui no Amazonas tem trazido aí prejuízos para todos os setores. E uma das preocupações a gente tá vendo aí que tem faltado água já em vários municípios aqui da nossa região. Tem inclusive município aí fazendo racionamento de água, mas hoje a Águas de Manaus afirmou que possui planos de contingência previstos aí já em vigor para manter o abastecimento normalizado de água tratada aqui na capital durante esse período de estiagem, viu, Karime? A empresa informou que vem monitorando aí diariamente o nível do Rio Negro na orla aqui de Manaus, que hoje não foi divulgado aí a medição, mas até esta quarta-feira estava aí em 14,17 metros aí acima do nível do mar. E aí, para finalizar, Karime, rapidinho, né, subiu para 50 o número de municípios aí em situação de emergência aqui no estado. 10 cidades estão em alerta, nenhum em atenção e somente 2 municípios continuam aí apresentando situação de normalidade. Houve uma alteração aí no número de municípios em situação de emergência que decretaram aí, são eles Beruri e Manicoré. Esses dados constam no boletim atualizado sobre a estiagem, que já atinge cerca de 392 mil pessoas em todo o Amazonas. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6h44. 18 horas. E vamos
vamos conferir agora os assuntos dos bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, é o seguinte, nas redes sociais tem muita gente cancelando as autoridades, políticos aqui de Manaus, aqui do estado do Amazonas, justamente pela falta de tato aí ao lidar com a questão que envolve a seca, a estiagem e a fumaça, não é, Cíntia? Conta mais pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Ontem eu falei aqui sobre as pessoas estarem acompanhando o quanto os políticos locais estão distantes aí das nossas pautas, né? Da pauta da estiagem, da pauta da fumaça e tudo isso. Quando eles começam a falar disso, as pessoas até ironizam. Ah, já chegou, entenderam que estão em Manaus? Ok, vamos lá. Mas agora a posição é assim de quem está começando a fazer mais ironia ainda. Acho que pela dor não foi, né? Reclamando assim não foi, e agora estão partindo pro meme, sabe? Que é uma linguagem super da internet. Então, o que viralizou hoje? Uma imagem que fizeram uma montagem, claramente, né? Dos deputados estaduais do Amazonas entregando o título de cidadã do Amazonas pra fumaça. Que a gente sempre... Maravilhoso. Soou legal. A internet é maravilhosa. Aquela coisa, pra isso que eu pago, né? Uhum. E aí eles entregaram, porque a gente sempre fala aqui, né? Hoje os deputados entregaram título de cidadão ou título de honra, enfim, medalha Rui Araújo e tudo mais. Distribui igual bala em Cosme e Damião, né? Exatamente. Não só os deputados estaduais, como os vereadores de Manaus também. Não ficam atrás sobre esse tipo de assunto. Os vereadores ainda criam muitos dias também. Dia disso, dia daquilo, semana de comemorar, enfim. Mais diversos assuntos que você possa imaginar. E aí veio essa crítica em forma de meme, em forma ali de uma piada, mas que tem um pano de fundo gigantesco, porque tá falando, olha só, a gente vê que o trabalho de vocês é só fazer isso, a gente entende o quanto vocês ganham, a gente sabe que vocês trabalham 3 vezes por semana na sessão, a gente tá passando por uma situação difícil e tudo que a gente espera que vocês façam é entregar título, porque é só o que a gente vê vocês fazendo. Eles também deixam claro que estão de olho no trabalho que um parlamentar faz e vamos lembrar que tem eleição daqui a pouco, né? No caso dos vereadores, dos deputados estaduais vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar esse momento que ele sempre chega. Sim. E aí a gente tem que contar com a memória do eleitor também, né? Saber se ele vai continuar tendo essa visão crítica aí até o momento de chegar na urna. Uma hora a conta chega, né, Cíntia? Uma hora a conta chega. Karime, Carlão. Olha só, Cíntia, nesse tempo de desastre ambiental e de saúde pública, tem prefeito querendo gastar aí mais de R$1 milhão comprando dentaduras. Aí tá brincando, né? A gente já falou aqui sobre as pessoas, enfim, os prefeitos, as cidades que estão gastando com show, né? R$500 mil em show do Zé Vaqueiro, mais 250 mil em show de outros artistas. Já falamos aqui pelo menos umas 5 cidades que estão investindo nisso. Ao mesmo tempo vão a Brasília pedir dinheiro porque tá vivendo estiagem, tá vivendo problema com a fumaça e aí não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro para o básico e ao mesmo tempo a gente vê gastando com o supérfluo, né? Com um show que no entendimento de qualquer pessoa normal não seria a prioridade. Aí dessa vez a gente vê o município de Capiranga, lá o prefeito é o Tico Braz, é o Francisco Andrade Braz, mais conhecido como Tico Braz. Ele vai pagar aí R$1,2 milhão para fornecer próteses dentárias. A justificativa é que é para atender às demandas. São aí 2.000 próteses ao todo. A gente não está dizendo que essa demanda não exista. Pode ser que exista. O caso vai gastar R$1,2 milhão para comprar prótese agora? Agora que a cidade não tem água, não tem o básico do básico, aí vai investir nesse contrato. Então é um contrato que nos chama a atenção, né? A gente acha um pouco estranho. A Prefeitura de Capiranga informou que as dentaduras são utilizadas no programa para o Laboratório Regional de Prótese Dentária do Ministério da Saúde e das demandas do Laboratório de Prótese na Unidade Básica de Saúde, Celestino André de Souza, em Capiranga. E aí o que chama a atenção é realmente o alto custo, que Capiranga está entre uma das 48 cidades que estão em situação de emergência por conta da estiagem, por conta da seca severa, e isso foi divulgado, né, pela Defesa Civil do Amazonas. Era isso, gente. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Cíntia. 18 horas. E
agora sim, chegou o momento da gente ir para Brasília, conferir os assuntos lá da capital federal. E eu estou procurando aqui, muito boa noite, Cadu. Seja bem-vindo ao 18 horas. Estou aqui pegando o seu assunto, Cadu. Então, a intervenção federal. O pedido de intervenção federal no Amazonas por causa das queimadas chegou aí à Procuradoria-Geral da República em Brasília, não foi, Cadu? Como é que está essa história? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Karine, a tese de intervenção federal para estabelecer o controle da crise climática e ambiental no estado do Amazonas, ela foi apresentada pela Defensoria Pública do Estado à Procuradoria-Geral da República, a PGR, aqui em Brasília. Para a gente entender o que é intervenção federal, eu volto a lembrar o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A segurança pública passou a ser controlada pelo governo federal, que colocou as Forças Armadas nas ruas. Naquela época lá, acho que foi 2017, por aí. Aquilo sim foi uma intervenção da União sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, levantado pela Defensoria Pública, no caso do Amazonas, seria a União assumindo o controle da gestão climática e ambiental do Amazonas para se enfrentar a seca dos rios, combater o desmatamento ilegal e as queimadas também. Ou seja, Karine, o governador Wilson Lima, incapaz de resolver a questão, passaria o bastão para o interventor federal nomeado pelo presidente Lula. É importante a gente dizer, Karine, que nunca aconteceu na história do país uma intervenção federal para resolver crise ambiental. Seria essa a primeira vez. Por isso, Cadu, estamos com Brasília conversando a respeito desse pedido de intervenção federal na questão ambiental aqui do estado do Amazonas. Lembrando que antes do estado antes da pandemia da Covid-19, então o presidente dos médicos, né, o presidente da Associação dos Médicos aqui do estado do Amazonas, doutor André Viana, ele foi a Brasília, pediu intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas e foi direto ao então ministro Mandetta. Só que há todo um trâmite, há toda uma burocracia e há todo um trâmite regrado, né, que deve ser seguido, e essa intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas não aconteceu. Ok, Brasília. Era necessário na época. E agora, Cadu, segue daí. Você estava falando pra gente a respeito desta intervenção, que seria a primeira na história do país, uma intervenção a respeito do meio ambiente. Exatamente, Karine. É um argumento, é uma tese que está sendo levantada pela Defensoria Pública do Amazonas. Então, para emplacar essa tese, para fundamentar a Defensoria Pública, ela argumenta que a falta de ações do governo do Amazonas para se combater as queimadas está colocando em risco o ordenamento público, mas principalmente a saúde da população. O que isso quer dizer? Que o governo do Amazonas perdeu o controle da gestão ambiental e isso estaria repercutindo em outros setores essenciais da sociedade. Essa é a fundamentação constitucional. Diante disso, Karine, com base no artigo 34 da Constituição, que permite a intervenção federal em casos de comprometimento da ordem pública, a Defensoria faz esse pedido da PGR. Se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, acatar o pedido da Defensoria, aí ela vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva junto ao Poder Executivo, obrigando o presidente Lula a decretar a intervenção federal. Decretando a intervenção federal, o Congresso Nacional tem 24 horas para referendar ou não. E dando ok, está liberado aí o emprego de toda a estrutura federal, inclusive das Forças Armadas, na retomada do controle ambiental e climático. Seria muito bom essa alternativa. É o que é o necessário, Cadu. Urgente. Está claro, exato. Urgente. Está claro que o estado do Amazonas, o governo do Amazonas é incapaz de controlar as queimadas, é incapaz de solucionar esta situação climática que estamos vivendo agora. Então, precisa sim ter essa intervenção federal, é preciso da ajuda do Exército, das Forças Armadas, da Defesa Civil Nacional, porque o que estão fazendo no momento não está sendo necessário, não está controlando e é a população, somos nós aqui que estamos trabalhando, que estamos tentando viver, o cidadão que está sofrendo todos os dias os efeitos dessa seca, dessa estiagem e da falta de ação e de atitude, falta de planejamento e de gestão do governo do estado do Amazonas. Cadu, muitíssimo obrigada pelas suas informações, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Para 6h54. 18 horas. Olha só, sem os bombeiros na linha de frente, ribeirinhos do Careiro da Várzea tentam eles próprios conter o fogo que avança na área de floresta do município. Carlão, uma idosa da comunidade da Pedra tenta sozinha conter o fogo para que ele não chegue na casa dela. A repórter Odinea Araújo tem mais informações. Enquanto brigadistas treinados e equipados lutam há dias para conter o fogo que se espalha por área de floresta nos municípios do Amazonas, no Careiro da Várzea, na comunidade da Pedra, uma idosa não identificada enfrenta solitariamente as chamas que ameaçam chegar em sua casa. Em um vídeo enviado ao 18 horas, uma moradora também não identificada e que é sobrinha da mulher, pede apoio dos familiares para irem ajudar a idosa que tenta sozinha proteger sua propriedade. Quem é que tem coragem de vir ajudar essa velhinha aqui? Viu como é que ela tá? Só ela sozinha? Ela não dá conta não. Tá entendendo? Porque se desse pra vocês vir pra fazer esse acero pra titia, ela já tá cansada, a titia não aguenta mais. E vocês estão aí, dá um jeito pra vocês virem aqui ver a titia como é que tá a situação dela aqui. Vê se vocês dão um jeito pra vir ajudar essa pobre velha aqui, meu Deus. Não tem quem ajude porque cada um tá cuidando do seu terreno pra não pegar fogo na casa. Assim como a idosa, outros ribeirinhos do Amazonas lutam para evitar que as chamas cheguem às suas propriedades. De acordo com o governo do estado, 600 homens estão em campo atuando diretamente no combate ao fogo nos 31 municípios com mais registro de focos de queimada. Esses municípios representam 90% das queimadas registradas no Amazonas. O governador Wilson Lima disse que pediu um novo reforço do governo federal, tanto de pessoal quanto de equipamentos, para tentar conter a queimada no Amazonas. Ainda há pouco eu tive uma conversa com a ministra Marina do Meio Ambiente pedindo um apoio no reforço a esse combate, tanto de pessoal quanto de equipamentos. Também liguei para o ministro da Defesa, José Múcio, para que ele pudesse disponibilizar aeronaves, assim como já fez aqui através da Marinha, aeronaves de grande porte, porque a gente tem uma quantidade muito significativa de incêndios e só por terra a gente não consegue fazer isso. A gente precisa de um apoio aéreo para que efetivamente esses focos de incêndios sejam combatidos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a participação do WhatsApp vem da Eliane Guedes Macedo. Ela disse o seguinte: boa noite, 18 horas. Não basta cancelar na internet, tem que cancelar na política. Esse governo estadual deve estar causando muito arrependimento, porém não escondeu que não está nem aí para a saúde do amazonense. Mix. 18 horas. Esporte. Giro esportivo com Cid Soares. Boa noite, Cid. Boa noite, tudo certo, Carlão? Certo, e aí? Bom, vamos lá, olha, com apenas 2 dias do início da venda, o Amazonas divulgou que 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida da final da Série C contra o Brusque de Santa Catarina, domingo, aqui na Arena da Amazônia. Olha, você que está nos ouvindo já pode comprar seu bilhete online também na venda física, lá na bilheteria da Arena, perdão. Com treino definido já, né? Definido, treino e treinador, o Flamengo já respira outros ares desde a chegada de Tite e agora foca nas renovações dos contratos de ídolos da atual geração. Para isso, o clube tem intensificado o contato para avançar nas negociações. O departamento de futebol quer posicionamento dos representantes dos jogadores para ter tudo alinhavado para a volta de Rodolfo Landim ao Brasil já na próxima semana. A Copa Sul-Americana rolando aí, terminamos com o placar de 2-1 Colômbia, agora há pouco, que estava jogando com o Uruguai, e já nós temos jogo com Argentina e Paraguai, 7 da noite, no mesmo horário Bolívia enfrenta o Equador, e é o que temos para hoje. Uma boa noite para vocês. Valeu, Cid, boa noite. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Comemoramos hoje o Dia das Crianças em meio a uma grave crise climática na nossa região. Se acreditamos que as crianças são o futuro, é hora de analisar o que as espera nas próximas décadas. Mais do que isso, é hora de pensar qual o planeta que elas vão obrigatoriamente herdar. O que vai acontecer com a floresta e os rios? O que será do ar e da água? É preciso assumir a responsabilidade por um meio ambiente favorável no futuro. Mostrar às crianças claramente que é possível sim reverter as previsões que até agora não são nada boas. Talvez essa seja aí o melhor presente, o de maior valor que elas podem receber nesse dia. A esperança num planeta social e ambientalmente mais favorável à humanidade. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.